Oi gente, eu sou a Beta Weitzman e esse é o meu canal do YouTube. Tudo gravado no improviso mesmo, com a Dona Clara aqui com seus cabelos maravilhosos, como todos já conhecem. E o nosso primeiro assunto é sono do bebê. Eu tô aqui com a Lari, então, que é consultora de sono do bebê, e ela tem uma empresa, uma consultoria que presta esse tipo de serviço para as mães que estão desesperadas em fazer seus bebês dormirem. Muitas mães me questionam sobre o sono da Clara. Esse é o grande motivo por eu ter resolvido fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu confesso que eu tinha muito medo de falar sobre isso. Por quê? Porque a Clara dorme a noite inteira. Sim, gente. Ela dorme a noite inteira desde que ela nasceu. Clara, como eu disse, é um bebê que dorme muito desde cedo. A gente nunca teve problema de acordar de noite, de acordar de hora em hora. Isso foi sempre muito complicado pra mim, porque eu não gostaria de falar, não queria falar isso pras mamães e frustrar alguma de vocês que está aí do outro lado e talvez tenha que acordar de hora em hora ou a cada 2 horas. Eu sei que cada bebê é um bebê, todos são diferentes. E a gente não pode esperar que, porque a Clara dorme uma noite inteira, o teu também vai dormir, o da amiga vai dormir, enfim. Então eu resolvi me preparar, buscar informações para poder passar um pouquinho de consolo e dizer que vai passar e que com rotina, com estudo, com paciência, o bebê de vocês também pode dormir um pouquinho mais. Mas lembrando que cada bebê é um bebê. Pode ser que não funcione não, pode ser que seu bebê seja da noite e goste de ficar a noite inteira acordado sim. Então, vocês lembram que eu fiz um box, como eu já comentei várias vezes aqui no Instagram, questionando então sobre perguntas que vocês tenham a respeito do sono dos bebês. A gente vai então esclarecer essas dúvidas que a gente acredita que sejam a maioria das mães aí do outro lado. Primeira dúvida então, tia Lari. Uma mãe questionou aqui diretamente para Clara, mas eu imagino que seja uma pergunta de todas as mães. Perguntando se eu deixo a Clara dormir livremente no tempo das sonecas ou se é bom controlar esse tempo. Então, as sonecas, né, o que é o mais importante? É a gente perceber como é que o bebê acorda, né? Então, mesmo que ele tenha dormido 30 minutos, 40 minutos, como é que esse bebê acorda? Ele acorda feliz, ele acorda sorridente? Então é sinal que a soneca foi restauradora, a soneca foi suficiente. Se o bebê acorda chorando, irritadinho, é porque ele ainda precisa dormir um pouquinho mais, né? Então, aí a gente tenta estender essa soneca, né, para que ele consiga fazer esse sono restaurador. A questão do o tempo máximo de soneca, né? Isso varia aí um pouquinho entre cada idade, mas em média 1h30, 2 horas é um tempo que seria o máximo para que ela fique bem distribuída ao longo do dia. Aqui tem uma mãe que questiona sobre os espasmos dos bebês à noite, né? Não só à noite, durante o dia, mas ela comenta que à noite ela enrola ele num charutinho para que ele durma mais tranquilo. E ela questiona se precisa fazer isso durante o dia também. Perfeito. Então, os bebês, principalmente quando eles têm até o 3º mês, é o que a gente chama de reflexo de Moro, né? Que é os bracinhos se debatendo e aquela sensação de que eles vão cair. Então, o charutinho é excelente nesses casos, né? Ele ajuda muito porque ele deixa o bebê aconchegado, que é o que ele a sensação que ele tinha no útero, né? De estar apertadinho, de estar aconchegado, é o que a gente chama da teoria da esterogestação, né, que é o período que eles vivem fora do útero, mas que ainda poderia ser a vida intrauterina. Então o charutinho ajuda muito. E durante o dia, né, se ela tem alguma dificuldade, se esse bebê tem alguma dificuldade para dormir, pode usar o charutinho sem medo, né, super indicado, não tem contraindicação, desde que seja feito da forma adequada, né, que o bebê fica ali seguro, bem enroladinho, e aí ele super ajuda. Outra pergunta então, Lari. Durante o dia, colocar o bebê para dormir no berço ou no carrinho? Então, o local em si, né, ele pode ficar bem a critério da família. Mas o que eu gosto de indicar é que o ambiente em si seja preparado para o sono desse bebê. Independente se ele vai dormir no carrinho ou no berço, né? Mas que a luminosidade do ambiente esteja adequada, então vamos deixar esse bebê num ambiente bem aconchegante, mais escurinho, para que a luz não atrapalhe esse bebê. O silêncio, né, é importante. Para os bebês bem novinhos, a gente pode usar aí também o ruído branco, que ajuda bastante, né? Que
eles ficam mais tranquilos, eles Aqueles adormecem. barulhinhos Aqueles específicos barulhinhos, isso, do que tem útero. apps no celular, né? De Isso. secador, de máquina de lavar, de carro, de... Som do útero. Isso aí. Então esses ruídos brancos, eles ajudam até a abafar o som externo. Então se é um local muito barulhento, né? Um apartamento, uma avenida, enfim, que tenha barulho externo, ajuda bastante, o bebê Legal. consegue relaxar. E para os bebês maiorzinhos, as canções da Niná também funcionam bem, né? Então, a gente preparar esse ambiente, indiferente se ele vai dormir no berço ou no carrinho. E aqui tem outra questão importante de lembrar, que eu até comentei com a Lari antes, que é, eu já tinha ouvido muito falar sobre isso, é importante diferenciar dia da noite. Então, o que eu fazia no início com a Clara? Não, dia a dia, deixa tudo ligado, TV, barulho, e de noite aquele clima mais tranquilo, sem barulho, escuro. E a Lari comentou que não, que é legal tu diminuir um pouquinho a luz, colocar num ambiente mais tranquilo, porque no momento que acordar e sair é dia, ele vai saber que é dia. Exatamente. Então, o momento do sono, que ele seja nesse ambiente escurinho, em silêncio, mas quando ele acordar, né, trazer ele para o ambiente da casa normal. Meu bebê tem 3 meses e faz cochilos durante o dia só no colo. Se ela tira do colo e coloca no carrinho, acorda. O que fazer, Lari? Então, daí nessa questão, assim, já é muito particular, né? Já teria que avaliar todo esse bebê, como é que ele tá sendo, como é que tá sendo o dia dele, né? Como um todo, e não só nesses momentos específicos. Ai, gente, né? É assim que funciona. A Clara não gosta muito de tops. Então ela de vez em quando tira, né? Filha, não tá acostumada com essa vida de glamour. Mas é assim, ó, amor, tu fica linda. A mãe já te explicou isso, tá? Tá bom? Continuando então, gente. Então, como eu falava, é uma questão muito particular, né? A gente precisa avaliar tudo que tá acontecendo com esse bebê, né? Se ele tá mamando efetivamente, enfim. Então é muito particular, precisaria em um contato, um acompanhamento mais próximo dessa mãe. Outra pergunta que eu acho que muitas mães devem ter, que me partiu o coração quando eu vi. O meu bebê tem 1 mês e acorda a cada 2 horas pra mamar. Quando ele vai dormir a noite toda? Então, o dormir a noite toda ela é muito relativa, né? Porque o fase a fase, ele é muito importante. E a gente não pode esquecer pra gente não ficar frustrada, né? E esperar do nosso bebê aquilo que ele ainda não tá pronto pra nos dar. Então, um bebê de 1 mês, ele precisa se alimentar com mais frequência porque o estômago ainda é muito pequenininho, né? Então, eles não conseguem ter essa reserva energética por um longo período. Mas assim, no passar das fases, né, esse tempo vai se prolongando, essas horas aí vão se espaçando, mas por enquanto com 1 mês, né, tá dentro do esperado aí. Talvez logo ele vá começar a fazer 3 horas, depois 4 horas, mas é um processo que precisa aí de um tempinho. E mamãe, os 3 primeiros meses realmente são mais difíceis, exigem mais da gente como mãe, mas passa. Mais uma pergunta aqui de uma mamãe. Dona Clara está com soluço nesse momento, vocês, né? Não dê igual. Tranquilidade ou nervosismo da mãe influencia no sono do bebê? Influencia, sim. Então, por isso que eu reforço, né? A rede de apoio, a gente tá bem descansada, o quanto a gente conseguir. O nosso nervosismo, ele influencia, nossas emoções, né? São bem, influenciam bastante no sono, porque o bebê e a mãe, eles são muito fusionados. É o que a gente chama de dia de mãe e bebê, né? Então, por isso que eu sempre gosto de avaliar o bebê como um todo, né? A gente não pode olhar só pro bebê, a gente precisa olhar da mãe, cuidar dessa mãe também. Olhar pra família, olhar pra geral, família, né? olhar todo esse ambiente, porque sim, as nossas emoções são muito importantes e elas estão diretamente conectadas como o nosso bebê se sente, né? Então, pra gente cuidar bem do nosso bebê, a gente também precisa saber. Essa é uma coisa que eu bato bastante aqui. A gente tem que lembrar da gente também, Sim. né? A gente vira mãe, mas a pessoa individual, a mulher, continua junto. Então, é muito importante lembrar dela também. Última pergunta, então, que eu acho que é uma das mais pertinentes, eu acho que as mães se questionam muito sobre isso, é como fazer o bebê dormir? Se no berço, ninando, sozinho? Então, a gente pode trabalhar a autonomia do bebê, né? Mas eu gosto que tenham de falar do cuidado que a gente tem que fazer com isso. Porque até o 6º mês, esse bebê, ele precisa ainda desse contato mais próximo, ficar aconchegado na mãe. Então, né, eu quando trabalho com as mães, eu sempre gosto de dizer que elas façam esse bebê dormir no colo até no 6º mês, para depois, aos poucos, ir achando uma outra maneira desse nenê dormir
aprender a dormir sozinho, né? Claro, respeitando as necessidades desse bebê, jamais ferindo aí a dia de mãe e bebê, porque isso é importantíssimo, né? Então, a autonomia ela pode ser desenvolvida, mas aos pouquinhos, né? Conforme o bebê vai crescendo, ele vai dando sinais pra gente de que ele tá pronto para receber um novo desafio. Claro. Então, Tudo no seu tempo, tudo então. no seu tempo, exatamente. O mais importante é que esse bebê tenha um sono de qualidade, né? Então, se ele dorme no colo ou se ele dorme sozinho, mas se esse sono é de qualidade, É o que importa. é o que importa. E, gente, a Clara não dorme sozinha, tá? Ela é um amor, ela é querida, ela dorme a noite inteira, mas ela não sabe se fazer dormir sozinha. A gente tem que ninar ela assim, tem que embalar ela assim. E eu também sou super a favor disso, eu não troco esses momentos nossos por nada. E se eu tiver que fazer até um ano dela dessa forma, vai ser dessa forma. O importante, como a Lari disse, ó, a Clara sempre concorda com o que a mãe dela fala. Muito bem, filha, é assim que tem que ser. Eu concordo com a Lari, então, que desde que o sono seja efetivo, o resto é o resto. Então, gente, a Larissa vai seguir nos acompanhando agora com a rotina de sono da Clara nos próximos meses, enfim. E conforme for acontecendo algumas alterações que eu entenda pertinente, eu vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço, né, Lari? Claro. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao sono do bebê de vocês, ou até pensando, eu preciso da Lari na minha vida, eu vou deixar aqui embaixo, então, o Instagram dela para vocês entrarem em contato, também na descrição do vídeo. Isso aí. E era isso aí, então, gente. Muito obrigada, Lari. Eu que agradeço. Adorei esse bate-papo. A Clarinha também amou, né, filha? E eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aqui que nos próximos meses terão outros vídeos sobre assuntos tão importantes como esse. Até mais! Tchau, gente! Dá tchau, Clarinha!